Oi gente, tudo bom? Como muitos de vocês já devem saber, inclusive se tem alguém que não sabe, por gentileza me responde em que planeta que você vive, porque foi a única coisa que foi se falado nessas últimas semanas. Recentemente a Netflix lançou um filme chamado Bird Box, ou Caixa de Pássaros, chama aí como vocês quiserem, foda-se. E no vídeo de hoje eu vou falar Caralho, eu tô com uma coceira aqui. E no vídeo de hoje eu vou falar exatamente sobre esse filme, porque foi um filme que dividiu muitas opiniões. Tiveram muitas pessoas que gostaram e tiveram muitas pessoas que não gostaram, pelo simples fato de não ter... Ih, caralho, eu não vou gravar não. Quem assistiu o filme sabe que ele deixou um ar de suspense e de curiosidade porque ele não mostra exatamente o que são as criaturas que... Gente, eu ia tentar fazer um negócio aqui para não dar spoiler, mas eu vou ter que dar spoiler. Então, se você não assistiu ainda, por gentileza, se retire e depois você volta aqui. A grande maioria das pessoas que eu vi que não gostaram do filme foi pelo fato de não saber o que seria essa criatura que as pessoas enxergam e faz com que elas tirem a própria vida. E em momento algum mostra que criatura é essa. Então, teve muita gente que criticou o filme justamente por falta de informação. Só que... não sei o que eu ia falar. Então no vídeo de hoje eu vou trazer algumas teorias que eu encontrei na internet do que possivelmente possa ser essa criatura. Só que eu pesquisei na internet e vi que tem muitas teorias sobre o que poderia ser esse satanás aí, essa peste bubônica. Pro vídeo de hoje eu trouxe 3 teorias que foram as que eu achei mais convincentes. Pode ser que depois surjam outras e eu faça uma parte 2 desse vídeo se vocês quiserem, pode ser. Mas por agora eu vou fazer só essas 3 mesmo, se tá de bom grado, pô. O filme ele começa contando a história da Mallory, que é uma grávida que é interpretada pela Sandra Bullock, que de repente ela se depara com um mundo pós-apocalíptico, basicamente isso. Tecnicamente a Terra tá toda fodida. Inclusive eu achei a pegada desse filme muito parecido com aquele Um Lugar Silencioso. Inclusive se você não assistiu, assista porque também é muito bom. Só que a diferença desse filme para Um Lugar Silencioso é que em Um Lugar Silencioso as pessoas não podem falar ou fazer qualquer tipo de barulho. E... como é o nome desse filme? Em Bird Box, as pessoas elas não podem ver. Então grande parte do filme as pessoas estão vendadas. Só que assim, tem um porém, elas podem ficar sem a venda desde que elas estejam dentro das suas casas, porque pelo que eu entendi essa criatura ela não invade lugares fechados. Elas só não podem ficar com os olhos destampados quando elas estiverem do lado de fora, que é quando o caralho todo tá acontecendo lá fora. Ou seja, se as pessoas estão fora da casa, elas têm que colocar a venda justamente para não enxergar essa criatura. É como se elas despertassem em você a sua maior loucura. Então a pessoa quando ela tá lá na flor da pele, que ela viu alguma coisa que a gente não consegue identificar o que é, ela simplesmente vai lá e se mata. O filme basicamente tem vários saltos temporais, ou seja, fica mostrando os dias atuais e fica mostrando como que estavam as coisas um pouco antes. No filme mostra que tem um grupo de pessoas que eles estão presos dentro de uma casa fazendo de tudo para sobreviver. No decorrer do filme mostram alguns pássaros, e aí a gente consegue perceber que o quê? Os pássaros eles conseguem sentir e avisar quando o Satanás está chegando. Então é por isso que o nome do filme é Caixa de Pássaros, para fazer uma... entenderam, né? Enfim, o filme é basicamente isso, eu não vou contar muito porque senão vai acabar ficando chato pra quem não assistiu, vai ter muito spoiler e aí não vai ter como... foda-se. Então vamos partir pras teorias. A primeira teoria eu achei no Twitter, eu encaminhei pro celular da minha mãe, eu vou colocar aqui na tela, provavelmente vocês não vão conseguir ler, mas eu vou ler pra vocês. As criaturas de Bird Box simbolizam a depressão, ou seja, a depressão. As crianças Gente, eu tô com problema com leitura. As crianças simbolizam a esperança, os pássaros simbolizam os momentos felizes e as lembranças que deveriam ser protegidas e que nos ajudam em momentos críticos. Os fugitivos que não usavam vendas simbolizam as pessoas que apreciam a morte. Todas as pessoas que estavam na rua passavam por momentos difíceis ligados à depressão. Uma gravidez indesejada, a morte recente da esposa ou do marido, o nerd rejeitado, a mulher com falta de amor próprio que está sempre em busca de agradar os outros. Todos estavam em um momento crítico, mas tentando se recuperar. No entanto, as sombras que simbolizam a depressão, que no caso são as criaturas que ninguém consegue saber, que no caso são as criaturas que ninguém consegue ver e nem saber o que é, simbolizam a sombra da depressão. Vinham atentar os pensamentos que as pessoas cometessem o suicídio, que é basicamente o que acontece no filme. Então, por fim, nos não apresentados, os cegos. Esses seriam as pessoas que aprenderam a lidar com a depressão e entendem que apesar das dificuldades, os pássaros sempre iriam ajudar. Enfim, esse texto basicamente quis dizer que essa criatura que a gente não consegue enxergar representa a depressão. Então é por isso que eu achei que fez um pouco de sentido, porque as pessoas que enxergam automaticamente elas se matam em seguida e tem pessoas que elas conseguem viver tranquilamente sem o caralho na cara lá. Porque deu a entender, segundo o texto, que essas pessoas são as que cadê? Que essas pessoas, tá ótimo, né? Tá incrível aqui, o português tá show de bola, inclusive.
Então deu a entender que basicamente essas pessoas que não andam com os olhos tampados, que conseguem viver tranquilamente em meio à sociedade, seriam as pessoas que apreciam a morte. Inclusive eu achei um pouco pesada se a intenção do filme foi justamente passar essa imagem, porque é basicamente o que a gente vive hoje. Muitas pessoas passam pela depressão, pedem socorro e as outras simplesmente só sabem apontar e para elas tá tudo ok. Inclusive tem pessoas que se matam e vem outras criticar que a gente tá vivendo numa situação que o mundo... Gente, essas outras duas eu vi num canal que eu não lembro o nome, depois eu vou procurar e eu coloco aqui na tela pra vocês, se vocês quiserem dar uma olhada. Que essas criaturas, talvez elas possam ser anjos. Tipo, ai, nossa, Bruno, mas anjo não é bom? Caralho, mas Lúcifer era um anjo, não era? Tá aqui hoje fudendo com a vida de todo mundo. Enfim, que seriam anjos que se rebelaram e vieram pra Terra pra poder, tipo, atacar as pessoas, sabe? E essa teoria fez sentido pra mim pelo seguinte motivo. Tem um episódio da 4ª temporada de Supernatural, que eles estão... Eu vou colocar a cena aqui depois, que eu não vou saber explicar porra nenhuma. A cena basicamente é o seguinte, tem uma vidente que ela tá sentada em uma mesa junto com os outros personagens, e ela pede pra ver o rosto do anjo chamado Castiel. Ele se nega a mostrar o rosto pra ela, a real face dele, porque ela não iria aguentar. Só que aí, quando ela insiste, ela acaba vendo a real face dele, por ela não aguentar tanta pressão, ela acaba ficando cega. I invoke, conjure and command... Castiel? No. Sorry, Castiel. I don't scare easy. Castiel? Its name. It's whispering to me, warning me to turn back. I conjure and command you, show me your... Stop. I almost got it. I command you, show me your face. Show me your face now! Então por isso que a teoria dos anjos fez sentido pra mim, porque anjos a gente não tem informação nenhuma, a gente não sabe caralho nenhum, a única coisa que a gente sabe é que são anjos, que eles sabem muito mais do que a gente, então pode ser que eles utilizaram dessa coisa de saber e mostrar coisas que a nossa mente não conseguiria controlar a ponto da pessoa surtar e tirar a vida logo em seguida. E a outra teoria é que essas criaturas seriam alienígenas. Por que alienígenas? Porque alienígenas são criaturas que a gente não tem conhecimento nenhum e que, se elas existem, elas têm um conhecimento muito avançado do que a gente tem hoje. Tipo, então elas conhecem, foda-se. Então eles conhecem muito mais do que a gente conhece, do que a nossa mente poderia entender. E essa teoria também fez sentido pra mim, porque já foi cena de um filme. Eu não sei se vocês já assistiram, mas no filme Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, tem uma cena que é bem no final. Tem uma historiadora que pediu pros alienígenas mostrarem o infinito pra ela. Então, tipo, eles mostraram, só que aí ela começou a perceber que aquilo seria demais pra mente dela e que ela não conseguiria suportar. Quando ela percebeu que a mente dela não suportaria tanta informação, ela pediu pros alienígenas pararem, eles não pararam e ela acabou morrendo, sabe? Tipo, ela pegou fogo e evaporou. I want to know. I want to know. Tell me. I'm ready. I want to know. I can see. I can see. No more. Go over it. Enough. Enough. Então é isso, gente. O vídeo foi basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado e comenta aqui embaixo também se vocês querem que eu traga algumas curiosidades ou teorias sobre outros filmes ou séries que vocês tenham assistido. Gente, eu tô puxando aqui a minha cueca box que entrou no meu cu. Se você não me segue lá no meu Instagram, eu vou deixar o meu arroba aqui, é só você ir lá e me segue lá. Comenta aqui embaixo também qual foi a teoria que fez mais sentido pra vocês e se vocês conhecem alguma outra que eu talvez não tenha falado aqui, porque eu coloquei só as que eu encontrei. Provavelmente deve ter muitas outras aí no meio da internet, então se vocês quiserem, eu posso fazer uma parte 2 com outras coisas que eu posso encontrar futuramente e é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve nesse canal, deixa seu like aí, encaminha esse vídeo aí pros seus amigos que assistiram esse filme e não entenderam porra nenhuma, porque, né, teve muita gente que não entendeu porra nenhuma. E é isso, gente. Valeu, falou!